Fala galera, tudo bem aqui no canal? Hoje é mais um vídeo sobre o vídeo de Orlando, hoje é como planejar a viagem para Orlando, só que com crianças. Ó, eu aqui. É verdade, a gente vai dar algumas dicas aí para viagem lá nos parques de Orlando com crianças. A gente passou alguns perrengues aí com o Nicolas, primeira viagem que ele fez, então a gente vai dividir com vocês. A primeira dica é, antes de ir para lá, passa no pediatra. O pediatra do Nicolas passou uma receita ali. Ele já conhece bem o Nicolas, então ele já tinha lá os remédios, passou, uma exceção de antibiótico, que ele falou assim que não poderia receitar antibiótico, que aí é muito específico, e aí ele falou que depende do sintoma, é um antibiótico diferente, então ele falou que se fosse caso, assim, teria que procurar assim um auxílio médico lá e no hospital com ele. Mas tirando isso, ele receitou, e até porque lá também não vende corticoide, então se ele tivesse alguma crise que ele costuma ter, ele falou, em último caso, dá o corticoide, então a gente já foi com o corticoide daqui, porque lá não vende sem receita, né? E foi a primeira viagem que o Nicolas fez de avião, então, num dia antes da viagem, a gente ia viajar num domingo. Quando foi no sábado, ele já começou ali com dor de estômago e vomitou, um dia antes. Aí ele já começou a tensão ali. Aí até meu marido falou, será que a gente leva ele no hospital? A gente vai viajar amanhã? Aí a gente deixou ele meio que em observação. No dia seguinte ele ficou bem. Fomos pro aeroporto, ele estava animado, tudo. Só que chegando lá, ele já reclamou de novo de dor de estômago. Aí ele pediu para ir no banheiro, acabou vomitando um pouquinho lá. E a gente achou estranho isso, né? Fomos observando. Aí no dia seguinte a gente já foi para um dos parques lá, que era da Universal. O dia começou bem, nós fizemos 3 atrações. Depois da terceira atração ele começou a reclamar de dor de estômago. Aí a gente até pensou de ir embora ali do parque, né? Levar ele no hospital. Meu marido começou a ver como acionar lá o seguro, e outra coisa, é muito importante que faça o seguro para caso de necessidade, porque lá é muito caro, o médico, se você tiver que pagar por conta, então já faça esse seguro viagem, que qualquer problema que você tiver, você vai ter assistência lá e vai estar coberto aí pelo seguro. Aí ele começou a ver como ia usar o seguro. Aí eu lembrei que nesses parques tem centro médico. Eu falei, vamos tentar passar no centro médico aqui e ver o que eles falam. Eles devem estar acostumados com criança, sim. Aí fomos lá, o enfermeiro, não sei quem estava lá atendendo, foi super atencioso, né? E ele falou assim, olha, o que eu posso dar, a única coisa que eu posso dar nesses casos era uma pastilha mastigável lá, que é para enjoo. Até tenho aqui para mostrar para vocês, né? Era esse daqui, depois a gente até comprou lá. E ele mastigava, depois de 20 minutos, ele falou que já estava bem, se sentindo melhor. Aí a gente conseguiu aproveitar esse dia de parque, a gente foi sair do parque, era umas 5 horas da tarde, então depois ele se sentiu bem. Só que outra coisa que a gente fez, a gente alugou um carrinho lá nesse dia, porque como a gente perdeu as primeiras horas ali do parque, as filas eram grandes, é muito cansativo para a criança ali andar, pegar fila nos brinquedos, então a gente alugou um carrinho lá, e lá nos parques chama stroller, né? Então, mesmo se seu filho for mais crescidinho, não for tão criança, tem esses carrinhos específicos para o peso da criança. E aí a gente conseguiu, levava ele, né, com esse carrinho até na fila lá das atrações, a gente ia com esse carrinho. Então ajudou muito. Foi o único dia que a gente acabou alugando esse carrinho lá. E com o passar dos dias ele foi melhorando. Aí a gente foi vendo que essa dor de estômago que dava nele era ansiedade, porque tinha pessoas falando outras línguas, ali no caso inglês, ou mesmo de outros países, que ele não entendia o que as pessoas estavam falando. Então ele ficava ansioso e dava essa dor no estômago dele. E aí a gente foi explicando. Mesmo a gente, né, que fala inglês, a gente não entende 100% o que as pessoas lá falam. Às vezes eles falam, sei lá, você vai num restaurante, o garçom fala alguma coisa, você não entende tudo, né? Mas para ele não se preocupar com isso, que o importante era estar lá, aproveitando, é uma experiência única, que não é sempre que a gente vai estar lá, né? No caso foi a primeira vez que a gente foi, né? Então era para ele desencanar e aproveitar. E aí ele foi melhorando ao longo dos dias. E
na fila, a gente pegou o tablet principalmente pra me distrair, ficar com menos tédio e pra gente, assim, eu pensar no jogo, assim, pra eu se distrair da fila. Para passar mais rápido o tempo na fila, né? Sim. Isso. Outra dica que tem alguns parques lá que tem algumas atrações que acabam entretendo ali as crianças e eles acabam gostando dessas atividades. Por exemplo, no Epcot, o dia que a gente foi, ele estava bem cansado lá de andar e eu lembrei que tem um passaporte lá. Pega o passaporte para mostrar para eles. Aqui. Eles dão esse passaporte que, como é um parque que tem ali pavilhões de países diferentes, você vai passando por cada pavilhão desse e tem um representante de cada país que vai lá colocando carimbinho e colocando adesivos, vem com uma cartela de adesivos e eles vão colando os adesivos de cada país e eles ficam ansiosos para ir até o próximo pavilhão ali para colar esses adesivos, para ganhar o carimbo. Então eles acabam dando a volta completa lá no parque, né? Enquanto não chega o fim, eles ficam ansiosos ali. Então é uma atividade bem legal. E tava um dia bem quente, bem ensolarado, ele já estava pedindo para ir embora pro hotel, então acabou distraindo ele e a gente conseguiu aproveitar o dia de parque ali também. Tem um outro parque, né, que é o Magic Kingdom, que eles têm uma outra atividade de pirata lá na região do Adventureland. Pega os mapas de pirata aí para mostrar para eles. Eles têm 3 mapas aqui de pirata e tem uma atividade ali interativa que, conforme vai concluindo as atividades, as pistas que tem, vai levando a próxima pista. E tem mapa que é em português, e se você seleciona lá a atividade em português, todas as interações são feitas em português. Então isso é bem legal, você consegue selecionar a língua. Ele estava adorando essa atividade, só que a gente teve que parar porque a gente tinha uma refeição com o personagem agendado e essa atividade só ia até às 6 horas da tarde. Então a gente não conseguiu terminar. E aí fica para uma próxima, quando a gente for lá terminar essa atividade, que era muito legal e eu recomendo para vocês. Gente, e outra dica é usar um AirTag. Isso, olha, esse modelo dele, por exemplo, a gente colocou numa pulseirinha de relógio, que é fácil de andar. Tem gente que coloca dentro do sapato. E para que serve? Você tem um aplicativo no celular que, caso a criança se perca lá, você consegue localizar onde que a criança está mais facilmente, né? E outra dica também é instruir a criança a procurar um profissional, um cast member ou um profissional lá do parque, que eles estão de uniforme e com crachá identificado, para não perguntar para qualquer pessoa, né? Ou pessoas que estão com crianças, assim, família, e não, por exemplo, uma pessoa que esteja sozinha lá, sair perguntando, né? Então, orientar a criança, olha, caso se perca, procura um profissional, né? Alguém que trabalha lá nos parques, né? Essa orientação. Outra dica para quem pode pagar o fura-filas, também acaba diminuindo ali o tempo de fila, então essa é uma dica legal. Outra dica, tem algumas atrações que tem o Child Swap. O que é isso? Um dos adultos ficar na fila, enquanto a criança com outro adulto espera sentado, por exemplo, descansando. Só que antes de fazer esse Child Swap, tem que saber se aquela atração faz e avisar um cast member, que é aquele funcionário do parque, que fica logo na entrada da atração, falar que você quer fazer esse Child Swap. Avisar eles, aí eles perguntam, mas quem vai primeiro, tal, e aí quando chega lá no fim da fila, a criança vai com o primeiro adulto, depois ela pode ir com o segundo adulto também. A única coisa é que os adultos vão separado, cada um vai com a criança uma vez. Mas com isso a criança consegue descansar ali, enquanto o outro adulto fica na fila, né? Então, acho que é isso, né? Respeitar ali os limites e o tempo de cada criança. Tem criança que vai estar tão empolgada que só vai sentir o cansaço na hora que chegar no hotel no fim do dia, vai desmaiar até no transporte ali, no ônibus, seja no carro, né, pro hotel. Mas tem criança que vai se entediar ali com os tempos de fila,
que anda muito ali, né, cansado, então faça umas pausas, né, senta num banco e para você conseguir aproveitar também, porque se você tiver tão ali na euforia de aproveitar o parque, as crianças acabam se cansando muito e não vão aproveitar direito, né? Então tem que ter paciência e no limite ali de cada um, fazer uso do carrinho, de tablet, de todas essas dicas que a gente deu aqui no vídeo. Gente, última coisa. Olha, vou desafiar vocês, ver se vocês têm esse botão aqui. Se vocês tiverem, deixa aí nos comentários. E se você já completou o passaportezinho de lá, né? E, gente, se vocês querem fazer parte do Clube do Nicolas, é só se inscrever no canal, deixar o like para receber novas notificações todos os próximos vídeos, tá? É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau! Tchau!